Amigos e amigas, mais uma vez eu vou falar sobre a situação da Venezuela. Uma Venezuela que até a esquerda ignorante, estou falando da esquerda que estuda, estou falando da esquerda ignorante, que às vezes não sabe nem a origem da palavra esquerda, não conhece a situação da Venezuela. Por quê? Porque não debate, não estuda, não lê, só olha para futebol, para beber de noite no barzinho, para conversar besteira, jogar a conversa fora, não pode saber de nada. Para saber só tem uma forma: estudar. Pois bem, essa Venezuela que quase ninguém conhece, primeiro está fazendo uma revolução às duras penas. Os que não conhecem dizem que é uma ditadura e que os dirigentes da Venezuela jogaram o país no abismo de fome e de miséria. Mentira! A situação de dificuldades econômicas na Venezuela, em Cuba e em outros países provém exatamente dos bloqueios econômicos. É uma forma mágica que se usava na Idade Média, os Estados Unidos usam agora. Porque quando eles proíbem que qualquer país que negocie com a Venezuela, ou vendendo produto, ou comprando produto, porque se esses países continuarem negociando, os Estados Unidos também não compram mais seus produtos e nem vendem os produtos dos Estados Unidos para esses países. De modo que, quando um país se encontra bloqueado, é claro que vai ter muita dificuldade econômica. Aí, quando tem, os que não estudam, diz, está vendo aí o que é o socialismo? Miséria, mas não estuda o porquê do problema econômico. Mas a Venezuela deu grandes avanços. A Venezuela era um mar de favelas. Aí o que fez o presidente Hugo Chávez? Nacionalizou o petróleo. A indústria petroleira da Venezuela era dos Estados Unidos. Agora não, é da Venezuela. E com o dinheiro do petróleo, a Venezuela construiu muitas escolas e muitas universidades e muitas casas, além de serviço de saúde gratuito e de boa qualidade para todo mundo, com dinheiro do petróleo, que é da Venezuela, não era dos Estados Unidos, não estava no solo dos Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos não perdoam a Venezuela. Outro fato que é preciso saber é também a questão do ouro que a Inglaterra roubou da Venezuela. São 3.500 toneladas de ouro. A rainha Elizabeth roubou e não devolveu o ouro da Inglaterra. Vocês imaginam o tamanho desse prejuízo? É uma coisa absurda. E ela ainda assim resiste. Vou dizer para vocês, não há no mundo um processo eleitoral mais democrático e seguro do que o da Venezuela. O sistema do Brasil não chega nem aos pés da Venezuela. E vou dizer por quê? Pelo fato muito simples. Quando eu, Antônio Ibiapino, saio para votar no Brasil, eu voto, digito o número naquela máquina e vejo o rosto do meu candidato, aquele que eu escolhi. Aí eu aperto, confirma, está lá o voto. Isso é bom? É. Mesmo assim o Bolsonaro disse que era corrupção, que era fraude e tentou dar mais um golpe no Brasil. Ele e a sua canalha.
Pois na Venezuela é melhor. Sabe por quê? Porque quando um cidadão venezuelano vai votar, ele vota, aí ele aperta o botão e sai um pedaço de papel com o número do candidato que ele votou. Aí ele fica com aquele pedaço de papel na mão. Por isso, a eleição na Venezuela é auditável, porque cada um que votou na máquina recebeu o pedaço de papel, conferiu que era o seu e colocou na urna. E isso fica guardado. Porque se pedirem a recontagem dos votos, está lá o pedaço de papel que saiu da máquina. Não há perigo de haver fraude. Essa é uma grande garantia. Agora, em quem eu vou acreditar? No Nicolás Maduro, que quando o Lula estava preso, porque os Estados Unidos fez uma espionagem em todos os nossos países e no Brasil, e orientou e dirigiu um golpe que derrubou a presidenta Dilma e colocou o Lula na cadeia. Quem denunciou isso foi o Julian Assange e foi preso. E os Estados Unidos lutou demais para trazer ele do país que ele estava exilado para os Estados Unidos. Talvez pegasse até pena de morte. Ninguém falou que o Julian Assange ficou preso e ameaçado de morte, escondido debaixo de 7 chaves, só porque denunciou que os Estados Unidos estavam fazendo espionagem contra o Brasil e outros países. E o Nicolás Maduro, o que fez? Mandou oxigênio para o Brasil e se colocou na defesa do Lula. Nicolás Maduro nunca fez um pronunciamento dizendo: o Lula é ladrão mesmo, eu vi na Rede Globo de televisão uma tubulação toda enferrujada saindo dinheiro que o Lula e os seus comparsas roubavam. O Maduro nunca disse isso, defendeu. Agora, sabem quem foi que falou mal do Lula? A Maria Corina Machado. Ela disse: tem que arrestar esses vermes do Brasil, porque senão eles podem contaminar a América Latina com as mentiras e com a corrupção deles. A Dina Boluarte, que deu um golpe lá no seu país e que matou inclusive pessoas queimadas, vivas, que colocou milhares de pessoas na cadeia, que torturou e está torturando, e eu digo isso porque a minha fonte é o movimento sindical do país, da dona Dina Boluarte. Ninguém reclama contra a Dina Boluarte. Não é estranho, não é normal, não é ditadura, não é nada. O Zelensky, que é fruto de um golpe dado no presidente eleito democraticamente lá na Ucrânia, depois do golpe ele se apodera do país, ele faz uma grande trama fascista, ele queimou o sindicato de trabalhadores, matou dirigentes sindicais queimados vivos, e nos últimos anos matou 12 mil pessoas. Ele mesmo bombardeando com mísseis o seu país, lá nas regiões onde há muitos russos. 40 laboratórios para produzir armas de destruição em massa, para destruir a Rússia com patrocínio dos Estados Unidos e da Europa, e com isso destruir no nascedouro o bloco econômico, que inclusive o Brasil participa, que é o BRICS. Mas ninguém fala do Zelensky,
Não é estranho, não é ditadura, não é crime. Israel, através de uma trama sórdida, encabeçada pela ONU, cujo dono da ONU é os Estados Unidos. E a partir dessa trama, então, eles roubaram, eu digo, o Israel e os Estados Unidos, roubaram a metade do território palestino que nunca foi dos judeus. E a luta desses palestinos pelo seu território tem sido intensa e permanente. O genocídio da Palestina não é de hoje, é de muito tempo. Israel não ficou contente com ficar apenas com a banda da Palestina. Ele foi ocupando gradativamente. Hoje a Palestina talvez não tenha mais um quarto do seu território, porque Israel roubou. E agora o que está fazendo os Estados Unidos e a Europa? Mandando armas e dinheiro. Do mesmo jeito que manda para a Ucrânia para destruir a Rússia. Estão mandando para os judeus para eles destruírem a Palestina. São mais de 30 mil crianças mortas. Não falo dos civis e nem dos demais. Estou falando aqui só das crianças. Aí não é ditadura, não é estranho, é tudo legal. Cuba está bloqueada pelos Estados Unidos há mais de 60 anos. Qualquer país do mundo que negociar com Cuba não pode fazer negócio com os Estados Unidos. E eu pergunto, quem pode deixar de fazer negócio com os Estados Unidos? Ninguém, nenhuma empresa, nenhum país. Por isso não negocia nada com Cuba. E os Estados Unidos tenta de todas as formas a destruir a economia de Cuba para matar o povo cubano sufocado. Mas os Estados Unidos não são criminosos. Os Estados Unidos, que nem eleição tem, porque aquilo ali é uma farsa, faz um grande comício num determinado estado, aí um candidato tira a maioria dos votos daquele povo que está ali naquele comício, aquela maromba de boi. Aí, proporcionalmente, tira ali uma quantidade de delegados e no dia da eleição são os delegados que determinam quem vai ser o presidente da maior potência bélica do mundo. Nesse mesmo Estados Unidos, Abraham Lincoln ganhou as eleições em 1860. Estados Unidos Abraham Lincoln queria acabar com a escravidão e fazer a reforma agrária. Essa era a proposta do Abraham Lincoln, que era um lenhador, um homem simples. O que os Estados Unidos fez com os Estados Unidos mesmos? Uma guerra civil, que nós conhecemos nos livros de história como Guerra da Secessão. A turma do Sul contra a turma do Norte. E por que houve a guerra? Porque Abraham Lincoln queria acabar com a escravidão. Sabe quantas pessoas morreram nessa guerra civil, que começou em 1861? 700 mil pessoas. Sabe quantas pessoas ficaram mutiladas nesta guerra civil nos Estados Unidos? Mais de 1 milhão de pessoas.
Mas os Estados Unidos não é um país violento, não é um país perigoso. Agora o Maduro, porque botou meia dúzia de vagabundos sem vergonha, golpista, fascista e inimigo dos lutadores do povo na cadeia, aí o Maduro é perverso. Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Itália, fizeram uma grande guerra contra o Iraque. Lembram-se da Guerra do Golfo? Lembram-se do repórter norte-americano que fez a cobertura da guerra, que virou herói nacional? Peter Arnett. Lembram-se dele? Lembram-se de Colin Powell, que era o general americano, comandante da guerra no Iraque? E o que eles disseram? O Iraque já produziu arma de destruição em massa. Não encontraram uma só guerra. Quantas pessoas os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Itália mataram no Iraque? Mais de 300 mil pessoas. Ah, mas são países livres. São países democráticos. Não tem ditadura, não tem violência, não são do eixo do mal. É um absurdo tudo isso que se conhece através da história. Em 1964, os Estados Unidos armou uma grande cabala. Os Estados Unidos armaram uma grande cabala na América Latina e no Caribe. O Brasil foi vítima, a Argentina foi vítima, Chile foi vítima, Equador foi vítima, México foi vítima, República Dominicana foi vítima. E no dia que eles deram o golpe no Brasil, um agente da CIA, comandante-geral dos golpes militares na América do Sul, que estava instalado em Quito, no Equador, e que derrubaram o presidente do Equador, legitimamente eleito, José Maria Valesco, e no lugar dele assumiu o vice-presidente Arosemena, e que também foi derrubado no mesmo mandato. E de lá do Equador ele escreveu: Estados Unidos reconheceu o golpe militar no Brasil, mas antes do que se esperava. Eu acho que foi por conta da euforia. Essa hora em Washington já se abriram muitas garrafas de champanhe. E temos notícia de que o Brizola e o ministro do Trabalho vão para o Uruguai. Por isso, já estamos preparando as nossas forças para fazer uma grande pressão para não aceitá-los lá. Isso é a história dos países campeões da democracia e da dignidade humana. Mas ninguém diz nada. Eu não estou entendendo por que é que o Lula está defendendo a Corina Machado, uma agente da CIA, uma vagabunda pior do que o Bolsonaro. Será por causa da pressão do agronegócio brasileiro? Será por causa da pressão dos Estados Unidos e da Europa, berço de fascistas? Seu lugar, Lula, é do lado do povo, daquele que lhe ajudou toda a vida. Nas condições mais difíceis. Muitos dos que lutaram lhe defendendo e defendendo a pátria foram assassinados no Brasil. Uma das vítimas foi um petista, coitadinho, presidente de um partido de um município, do Partido dos Trabalhadores de um município, que estava aniversariando, e o tema era você. Foi assassinado por um bolsonarista, dentro da sua própria casa, no dia do seu aniversário. Esse é o seu povo. Corina Machado disse muito claramente: tem que arrestar, ou seja, tem que arrastar
esse vagabundo brasileiro para a cadeia, para que eles não contaminem os nossos países com as suas corrupções e com as suas políticas autoritárias. É essa aí que o senhor está defendendo. É essa daí. Entre ela e o Maduro, eu fico 1000 vezes do lado do Maduro. Assim como fiquei a vida toda do seu lado. E como fiquei a vida toda ao lado da Revolução Cubana, ao lado da Revolução Francesa. Eu vi agora na Olimpíada que ocorreu na França, a imprensa fazendo apologia à Revolução Francesa. Mas, na época, eram os bandidos, os criminosos, os assassinos que mataram o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Eram os assassinos. Hoje, hipocritamente estão dizendo a Revolução Francesa foi ícone da liberdade. Se você já tivesse vivo naquele tempo, de que lado você teria ficado? Dos revolucionários da França ou do rei e da rainha? Nós agora, no Brasil, estamos vivendo uma ditadura, não do presidente Lula, que tem valores e que lutou muito. Nós não somos estúpidos de não reconhecer o valor do Lula. A ditadura que nós estamos vivendo é a ditadura do Congresso Nacional, é a ditadura do Banco Central. Você, Lula, não foi capaz sequer de combater os juros, porque quem manda no Brasil em relação a essa questão financeira é o Banco Central, que é independente sua, independente seu e do Brasil, mas é um agente dos grandes empresários e dos grandes bancos. Então, quem diz e quem dita o percentual de juro para enriquecer os ricos é o Banco Central. E você não pode fazer nada. O orçamento secreto continua. Mudaram só o nome PIX. Aí saem bilhões e bilhões de reais para deputados fazer farra com dinheiro. E você não diz nada e não faz nada porque não pode. E se não der o dinheiro para eles, aí a pressão é grande em cima de você, que é o presidente do nosso país, e não lhe deixam governar. É ou não é uma ditadura? A saúde no Brasil é uma desgraça, é uma calamidade digna de estado de emergência. Mas falta dinheiro para a saúde. As pessoas estão morrendo de câncer em casa, porque não tem vaga nos hospitais. As pessoas estão morrendo de diabetes, de qualquer coisa, porque não conseguem marcar uma consulta. Agora, se joga dinheiro a rodo na mão de um Congresso Nacional, que um dia você chamou de picaretas, para fazer, ninguém sabe o quê, porque é secreto. Aí contra isso ninguém diz nada. Aí vamos agora ficar do lado de Maria Corina Machado? Vamos ficar do lado dos que roubaram a Venezuela durante a vida toda? Está errado. Está errado. O verdadeiro homem não olha de que lado se vive melhor, dizia José Martí. Ele olha de que lado está o dever. O dever é dar as mãos àqueles e àquelas que estão lutando pelo mundo em que todos e todas tenham direito ao bem-estar e à vida. Eu estou com a Venezuela ao custo de qualquer sacrifício e jamais estenderia a minha mão para os Estados Unidos, que durante a sua história tantas guerras fizeram e tantas vidas ceifaram. Fora o imperialismo, que tire as patas sujas de sangue
da nossa América Latina e do Caribe.